A Bíblia diz aqui na carta do apóstolo Tiago, meio irmão de Jesus, olha que coisa interessante, vai ser bem rápido, fique ligado aqui. Tiago capítulo 5, versículo 16, a parte B diz assim: a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Uma outra versão, que é a minha, diz: a súplica de um justo pode muito na sua atuação. Eu gosto muito desse versículo, porque para o mundo aí fora, há uma frase muito conhecida que diz: uma andorinha só não faz verão, né? Eu gosto de dizer, eu prego há muito tempo, né? Eu sempre disse que para o mundo uma andorinha só não faz verão, mas para o reino de Deus, uma andorinha só pode fazer verão, outono, inverno e primavera. Para Deus, com Deus já é a maioria. Você com Jesus já é a maioria, meu irmão. Então, se o mundo aí fora diz que uma andorinha só não faz verão, no reino de Deus não é assim não. O crente, enquanto membro do corpo, ele único, não é? Ele membro, ele pode fazer toda a diferença. Agora, quando passa a ser dois, de dois para cima já é corpo. Deu para entender? Um membro é membro do corpo. Ele, na sua posição, ele pode ser canal de Deus. Agora, de dois para cima já é o próprio corpo, já é a igreja. Membro, uma pessoa, ela pode ser usada por Deus. De dois para cima, aí já é o corpo reunido, já é a igreja reunida. Por isso que Jesus falou: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu corpo, em meu nome, ali estarei eu no meio dele. Amém? Então, interessante, o apóstolo Tiago, meio irmão de Jesus, ele disse: a oração de um justo pode muito em seus efeitos, um único justo. E eu quero te estimular essa noite a isso. Você sozinho, você pode fazer toda a diferença no reino de Deus. Somente você, né? Não no sentido de que você vai achar que é autossuficiente, porque no reino de Deus nós temos ideia de corpo, de estarmos unidos, né? Quinta-feira passada eu falei sobre olha para nós, né? Mas eu estou falando a questão de um servo de Deus que se posiciona, ele pode fazer toda a diferença. É isso que eu quero te falar essa noite. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não subestime isso, não é? Deus espera uma única pessoa que se posicione. Deus fala lá para o profeta: busquei um homem que estivesse na brecha e não achei, né? Deus procura justos nessa terra. Um único homem, uma única mulher que se posiciona pode fazer toda a diferença. Eu creio nisso, você crê? Glória a Deus. A oração de um único justo. É você mesmo que eu estou falando. Não imagina o outro, não. Às vezes a gente pensa que vai ser aquele irmão, aquela irmã, não é? Que é o poderoso na palavra e que não, é você. Por mais que você se ache fraco, é com você que eu estou falando. Eu estou estimulando você a se consagrar, e a sua única oração pode fazer toda a diferença no reino de Deus. Pega isso em nome de Jesus. O Brasil está vivendo uma época difícil, o mundo está vivendo uma época difícil, mas se você se posicionar, sim, a oração de um único justo pode fazer toda a diferença. Você pode fazer toda a diferença no reino de Deus. E ele diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Olha que lindo. Eu falei na pregação de terça-feira que me deixa incomodado quando Tiago diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele simplesmente orou para não chover e não choveu. Depois ele orou para chover e choveu. Depois ele orou para cair fogo do céu e caiu. Vai pensar uma coisa dessa? E esse camarada, ele foi levado por Deus
não é? Nem passou pela morte. Aí a Bíblia diz que ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? Um único homem, Elias, fez toda essa diferença, não é? Lá com os profetas de Baal. Eu acho bonito que nesse texto diz assim, ó, a oração de um pode muito. Eu gosto dessas matemáticas da Bíblia, não é? Não é a oração de muitos pode muito. Já percebeu aqui no texto? A Bíblia tem uns segredos que eu acho sensacional. A oração de um não é pode pouco, é a oração de um pode muito. Também não é a oração de muitos pode muito, é a oração de um pode muito. Eu gosto disso. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você crê nisso? Que a sua única oração pode muito nos seus efeitos? Então, pega essa palavra, a oração de um único justo pode muito nos seus efeitos. Então, era um só lá contra os 450 profetas de Baal. Você percebe isso? Era um só, Elias. E do outro lado, os profetas de Baal eram 450. Essa matemática estava injusta, né? Aos olhos dos homens. 1 contra 450. Imagina isso. Uma voz clamando e contra 450 vozes clamando. Só que na presença do Senhor pode muito, e 450 orando ao Deus estranho não pode nada. Vou repetir, a oração de na presença do Senhor pode muito, e a oração de muitos orando ao Deus errado não pode nada. Tremendo, né? Por isso que diz, a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. Eu creio nisso. E o que dizer lá? Eu gosto muito da passagem de Daniel, lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, os sátrapas, né, lá do rei Dario, queriam pegar alguma coisa para tentar prejudicar Daniel, e a única coisa que conseguiriam era na fé de Daniel, na oração. Olha, a oração de um justo, e Daniel 3 vezes ao dia orava a Deus. Aí eles tentaram pegar Daniel por aí, né? Aí influenciaram lá o rei Medo-Persa a fazer um decreto que ninguém poderia clamar durante um período a outro Deus e deveriam pedir apenas ao rei. Só que Daniel não se submeteu a isso. Ele era um homem sábio, um homem fiel ao rei, mas entre ser fiel a Deus e fiel à palavra de Deus, né, entre ser fiel ao homem e ser fiel a Deus e à palavra de Deus, Daniel preferiu ser fiel a Deus. Você sabe o que aconteceu nessa história. Daniel continuou orando ao seu Deus. Isso fez com que ele fosse para a cova dos leões. O que eu acho tremendo é que Deus livrou Daniel da cova dos leões. E sabe qual foi a consequência disso? O rei Dario fez um decreto. E nesse decreto ele diz, ninguém mais vai clamar a outro Deus senão ao Deus de Daniel, porque ele é o Deus verdadeiro. Perceba que coisa maravilhosa. Antes, o decreto era para que ninguém orasse a nenhum Deus, somente ao rei. Só que agora mudou. O próprio rei fez o decreto. Todos agora. E diz a Bíblia que a extensão daquilo foi para toda a extensão do Império Medo-Persa. Você sabe o que era Império Medo-Persa, irmãos? Era muito grande o Império Medo-Persa. Um único homem fez com que o império todo, leia lá em Daniel 6, quando eu acabar aqui, no final do capítulo 6, a postura de um único homem fez com que todo o império se curvasse ao Deus de Daniel. Sabe o que é isso? Um único homem fez com que o império todo, era como se hoje, né, a oração de um único homem fizesse toda a extensão de planeta, né, de povos, de nações orassem ao teu Deus. Então, quando a Bíblia diz que a oração de um único justo pode muito em seus efeitos, isso é verdade. No caso de Elias, a oração de um único justo fez com que não chovesse sobre a terra. A oração de um único justo fez com que caísse fogo do céu. E a oração de um único justo, Daniel, fez com que povos, línguas e nações se curvassem ao Deus de Daniel. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Me falta tempo para citar outros exemplos, mas eu já vou concluir essa reflexão. Mas o meu propósito aqui é só te estimular para dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos.
Você crê nisso? Eu quero que essa palavra seja verdadeira, não seja uma teoria teológica. Você crê que a tua oração pode muito em seus efeitos? Nós precisamos de homens e mulheres que orem. O Brasil precisa de pessoas que orem, para que Deus reverta esse quadro dessa praga, dessa peste, desse vírus. Nós precisamos de homens que orem por avivamento, mulheres que orem por avivamento. Minha oração é que o Espírito Santo esteja queimando, ardendo no coração de pessoas, para que saibam, ei, a oração de um único justo já pode fazer diferença, e você pode ser essa pessoa. Amém? Deus fez com que estou pintando outros exemplos aqui, mas eu tenho que terminar. Lembra da mulher samaritana? Uma única mulher frágil, pecadora, mas que foi aos pés de Jesus e implorou o seu perdão, queria saber se Jesus era o Messias, e ela acabou sendo o canal de Deus para que os samaritanos fossem evangelizados. Deus é maravilhoso, Ele pode fazer com que uma única pessoa, só precisou de Davi para fazer com que Golias fosse derrotado e o exército de Deus fosse vencedor. Eita, tantos exemplos. Uma única pessoa pode ser grandemente usada por Deus. Eu creio nisso. O mundo espera para ver o que Deus pode fazer com um homem que se entrega diretamente a Ele. Quem se lembra disso, escreve aí quem foi essa pessoa e para quem disse. O mundo, eu quero te cutucar agora, espera para ver o que Deus pode fazer com uma única pessoa. E é a geração de mulheres, hein? É a geração de que Deus está levantando mulheres. Ei, quem sabe é você? Quem sabe eu fui levantado por Deus para te dizer essa noite: a oração de um justo ou uma justa pode muito em seus efeitos. Deus pode e quer usar tremendamente a tua vida. Basta você dizer: Senhor, eis-me aqui, espírito, alma e corpo, eu quero ser usado por Ti. Usa-me conforme o Teu querer. Faz conforme Tu queres. Eu quero ser um canal na Tua presença. Faz de mim um vaso em Tuas mãos. O Senhor pode te levantar com poder e grande glória para fazer diferença nessa geração. Deus quer que você faça diferença nessa geração. Você quer isso? Deus quer. Deus quer, e Ele pode fazer isso através da sua vida. A oração de um único justo pode muito em seus efeitos. O mundo está esperando. Cadê? O mundo está esperando. Cada século Deus levantava um. Cadê? Está faltando um no nosso século. O mundo espera para ver Jonathan Edwards, John Wesley. Deus só teve um Jonathan Edwards, só teve um John Wesley, só teve um Charles Finney, só teve um apóstolo Paulo. Deus quer levantar você. Só teve um Billy Graham. Deus quer usar a tua vida. Você que Deus já falou: eu te chamei, homem, eu te chamei desde o ventre da tua mãe, eu te chamei para ser profeta, eu te chamei para fazer a diferença. Porque você está parado? Desperta o dom que há em ti. Eu te chamei para fazer a obra. Deus quer falar contigo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus quer usar a tua vida. Mas eu quero encerrar essa reflexão dando um recado aqui, Não é a oração de qualquer pessoa, é a oração de um justo. Amém? É justo. A gente às vezes quer romantizar muito e estender. Eu já estou encerrando aqui, mas só um pouquinho de paciência. É igual aquela mensagem que eu trouxe: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Aí tem gente que acha que é qualquer pessoa que queira orar e Deus vai ouvir. Não, é se o meu povo que se chama pelo meu nome. A única oração do pecador que ele ouve é a oração para pedido de arrependimento. A mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido agravado, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é qualquer oração que pode muito em seus efeitos, não. É a oração de um justo. Amém? É a oração do justo que pode muito em seus efeitos. E o conceito de justo no Antigo Testamento era aquele que guardava a Torá, era aquele que guardava a lei de Moisés. Mas no Novo Testamento, o conceito de justo é outro. O conceito de justo é o justificado por Jesus. É só ler lá a carta aos Romanos que você vai entender o conceito de justo no Novo Testamento. O justo do Novo Testamento não é o justo nos seus méritos, é o justo pelo justo Jesus. É o que está escondido em Jesus Cristo. A justiça de Cristo nos faz justificado.
A justiça de Cristo nos torna justos dentro, justos em Jesus. Quem está justificado em Jesus torna-se justos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele. Então, no Novo Testamento a oração de um justificado por Jesus pode muito em seus efeitos. Aleluia. Você foi justificado por Jesus, foi lavado pelo sangue de Jesus, ande em comunhão com Deus e a tua oração pode muito em seus efeitos. Eu termino aqui dizendo, a oração de um pode muito. Eu gosto disso. Não é a oração de muito, pode muitos, pode muito. Não é a oração de muitos pode muito, é a oração de um pode muito. Agora veja, se a oração de um justo pode muito, imagina a oração de muitos justos vai poder muito, 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 muito. Justos do Senhor, nos unamos em oração. Nos unamos em oração. É tempo de orar pelo Brasil, é tempo de orar pelas autoridades, é tempo de orar pela nossa pátria, é tempo de orar pela igreja, é tempo de clamar ao Senhor. O mundo espera um milagre, é tempo de orar para que Deus levante homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito de Deus, com dons do Espírito Santo para curar. Eu creio que Deus pode levantar nessa geração pessoas com dons de cura, como diz lá na carta de Paulo aos Coríntios, há uns dons de curar, né? Para que ergam as mãos e lá nos hospitais as pessoas que estejam com Covid sejam curadas. Quem sabe essa noite o Senhor pode curar pessoas que estejam enfermas com essa coronavírus, né? Eu creio que o Senhor pode curar. Você crê comigo? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Que Deus te abençoe. Foi essa reflexão que o Senhor colocou no meu coração. Não quero ser muito longo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E esse justo pode ser você, meu irmão e minha irmã. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida. É você mesmo. Não aponta para o outro, não. É você. Deus quer e pode usar a tua vida. Você quer ser usado por Deus? Ele quer usar a tua vida. Aleluia, aleluia. Nos unamos em oração. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos com o sangue precioso de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Livra-nos de todo o mal. Nós oramos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Teu Filho Jesus Cristo. Purifica as nossas consciências de todas as obras mortas do pecado. Lava as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, Pai. E oramos em nome de Jesus, Pai, pedindo que Tu levantes homens e mulheres. Tua palavra diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Senhor, cura o Brasil, sara o Brasil, livra o Brasil dessa pandemia, faz essas estatísticas reduzirem, caírem. Pai, cura vidas que estão internadas agora, que o Senhor venha curar em nome de Jesus, repreender toda enfermidade, repreende essa praga do Brasil. E levanta vidas cheias do Teu Espírito, com autoridade, com dons de cura, Senhor, para que possam erguer as mãos e na autoridade do Teu Espírito ministrar a cura. Consola o coração dos abatidos, consola o coração daqueles que estão fragilizados, porque perderam alguém, estão tristes, mas Tu podes trazer o consolo e o conforto. Senhor, levanta esta geração, levanta essa geração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, que clamem somente a Ti, somente Tu és o Senhor dos exércitos, que não clame a criatura, mas ao Criador, que sejam livres da idolatria, liberta o Brasil da idolatria, Senhor. Deus, os nossos votos devem ser oferecidos somente a Ti.
A nossa oração deve ser oferecida somente a Ti. Só Tu és o guerreiro dos guerreiros, o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz no Salmo 46, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que clamem ao Criador e não à criatura, Senhor. Em nome de Jesus, liberta o Brasil, levanta uma geração, Pai, que seja, ó Deus, viva nisso. Oramos crendo porque oramos, em nome de Jesus. Diga comigo, amém.